pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @amigoslivroscast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Fala pessoal, está começando mais um episódio do Amigos e Livros Cast. E hoje, o episódio é dedicado para quem já sofreu com uma série interrompida no Brasil, quem nunca se apaixonou por uma saga, acompanhou 2, 3 livros e de repente não temos mais previsão de continuação. E aí bate aquela pergunta: será que eu consigo continuar lendo inglês? Será que é muito difícil? Por onde eu começo? O que eu faço? Quem me ajuda? Para responder tudo isso, a gente trouxe uma convidada super especial. Ela é professora de inglês há mais de 10 anos, morou nos Estados Unidos, teve contato direto com a língua no dia a dia e hoje atua como English Teacher em São Paulo. Além disso, ela é apaixonada por cultura, doramas, gastronomia, artes, livros, viajar e sair com amigos, ou seja, tem tudo a ver com esse podcast. Seja muito bem-vinda, minha amiga Verônica Vaz. Oi, Rafa. Oi, Indira. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina, vamos bater um papo bem legal. Isso aí. E aí, Verô, antes da gente entrar na pauta ali que a gente conversou sobre falar essa questão do inglês mesmo, como a gente traz isso para a nossa leitura e tudo mais, a gente gosta de conhecer o histórico do nosso convidado em relação à leitura, a sua relação com a leitura, como ela começou, se tem alguma história divertida ali da infância, da adolescência. E aí eu queria saber de você. Você lê desde cedo, desde ali dos 5, 6 anos? Como que começou a sua paixão pela leitura? Eu lembro que eu não lia tanto quando eu era criança, mas eu tenho a específica memória de quando eu comecei realmente a gostar de ler. Eu lembro que a minha prima que me recomendou o livro do Dan Brown, O Código da Vinci. Que aí depois foi leitura atrás de leitura. E depois ainda que eu fui atrás da coleção Vagalume, que na verdade eram para pessoas um pouco quase a idade era mais que juvenil, mais jovem. Né? Exatamente. Mas aí depois eu fui atrás dessa coleção. E aí que eu comecei também a ler Harry Potter e todas as outras coleções. Mas foi ali na adolescência, entre 14 e 15 anos. Legal. É uma fase que geralmente o pessoal ou já está engajado ou não. Exatamente, eu comecei um pouco tardio. Né? Eu não diria bem tardio, porque é uma janela que a gente tem percebido que ou o pessoal já engajou e tipo, começou muito cedo, ou então só depois ali dos 19, 20 para frente, não nessa janela da adolescência. É verdade. E ainda mais nessa fase que 14, 15, ali começa a entrar no ensino médio, aí vem as leituras obrigatórias. Então, muita gente acaba traumatizando de ler os livros justamente nessa fase. Você vê que lê o Iracema forçado por causa de alguma prova, um Dom Casmurro e tal. Então, as pessoas lá já criam um trauma. Exato. Esse é o momento do trauma. Então a Verô, ela fez o movimento contrário, né? Você já começou a ficar impulsionada ali, engajada por conta de Dan Brown e todos esses outros livros aí que são muito gostosos de ler, né? Pra quem já leu. Não, Dan Brown é sensacional. Você lê 500 páginas, você não percebe que você leu 500 páginas, assim. Isso, os capítulos são curtos, então você vai lendo que você nem percebe. Ele tem uma dinâmica muito rápida, né? Ele faz geralmente arco ali de poucos dias e noites, e aí você vai muito rápido. Eu gosto muito. Isso, e os personagens também não são tantos, então você tá muito engajado com o que tá acontecendo com eles. Gosto bastante dele. E aí, Verô, essa paixão da leitura, ela veio antes ou depois do paixão pelo inglês, pelo idioma estrangeiro? Como que isso se encontra assim na sua vida? Na verdade, o inglês, eu não era muito engajada no inglês na adolescência. Nas aulas, na escola, era muito voltado à música. Então, eu queria muito saber o que a música estava falando. O inglês, para mim, na leitura, veio muito mais tarde. Eu comecei a fazer aula de inglês para aprender inglês mesmo em escola fora, né? Só aos 18 anos. Então, para mim, foi diferente. O inglês era para música, então ali em 2005, 2006, eu queria muito saber o que o Linkin Park falava, o que estava ali na letra deles. Então, era muito essa época de... Né, a minha leitura era muito diferenciada com o que eu escutava. Era bem 2 grupos diferentes. E é interessante que é uma fase assim que a gente tem aquele apego com as boy bands, mas nem todo mundo tem
teve, né, essa preocupação em saber o que eles estão dizendo. Muita gente só escutava, viciava ali no Linkin Park, no Backstreet Boys, mas não se importava às vezes em saber o que eles estavam dizendo, né? E eu queria muito cantar direitinho, então eu queria saber como que era a pronúncia daquelas palavras, mas era nesse sentido mais, não era tanto na leitura de outras coisas, de livros, nada disso, naquela época. Só que mudou bastante depois. 5 anos depois que eu comecei a ler inglês, acho que eu queria muito saber muito música em inglês para depois mudar para livros. Então, para mim foi muito um foco na escola. Então eu levava até o CD na escola, eu levava para o professor, falava assim, o que significa essa palavra? Porque não tinha, né? A internet era muito básica naquela época, não dava para ficar fazendo... que ele tinha até Você não pesquisa para pesquisar a letra das músicas com tradução, né? E tinha até um site que chamava Vagalume também, mas não eram todas as músicas, então a gente tinha que ir atrás, era um pouco mais difícil. Exato, e tinham 2 caminhos nessa época, né? Ou você tinha MTV, que você tinha ali a tradução dos clipes das músicas, ou você tinha o CD original, que tinha um encarte com as letras das músicas. E às vezes você não tinha acesso a nem MTV, nem ao disco original. Então ficava, né, virou nessa situação meio complicada de entender um pouco essas músicas, as traduções. E muitas vezes a gente gosta muito de uma música que a tradução não tem nada a ver do que a gente achava que ela estava dizendo, né? Então, sim. Eu acho que a gente vai falar um pouco... Canto até hoje. A gente vai falar um pouco disso mais pra frente do episódio, mas é legal essa parte do inglês que qualquer outra língua, né, que você traduza é interessante porque ela vai dar uma interpretação muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Às vezes rola adaptações, enfim, mas a gente vai falar isso mais pra frente. Sim. E só um adendo, né, os nossos ouvintes jovens não vão entender nada dessa conversa, porque para eles é só jogar na internet e achar a tradução da música e tudo o resto, né? Exatamente. É tudo muito simples hoje. Tá lá no Spotify. Tá no Spotify, já tem a letra, você consegue ir lá traduzir, tipo, é muito prático. É muito prático, muito. Eu adoro agora no Spotify que você vai seguindo a letra, então você canta ali, né? Também eu faço isso também. Quando eu quero cantar uma música assim, tipo, eu jogo ali e vou acompanhando. E aí, Verônica, pra gente falar em relação a esse momento do ler inglês, que você já comentou ali que foi uma parte bem separada, né? Sim. Você lembra se você começou isso já no momento que você já estava estudando o inglês com foco para ser professora de inglês, ou ainda não, ainda foi um momento destacado? Não, foi bem separado mesmo, porque eu fiz o inglês durante a faculdade, e aí depois da faculdade eu fui ser au pair nos Estados Unidos. Então foi na época de au pair que eu comecei a ler inglês. Eu já tinha muito interesse em ler inglês quando eu estava no Brasil, mas eu não tinha muito acesso na época. Tá. Então, quando eu fui para os Estados Unidos e quando eu tive o contato lá, foi muito mais... acho que foi mais fácil, assim. Tinha uma biblioteca muito perto de casa, e a biblioteca deles lá é muito grande, muito fácil acesso. Então, para mim, eu não tinha leituras, eu não fazia ainda leituras em inglês naquela época, mas a minha comunicação era muito boa e eu também nunca tive muito problema tímida. Então, começo... Poxa, você não sabe muita coisa, né? Mas você não vai começar com livros muito grandes. Então, eu ia na biblioteca, ia na parte de crianças. Então, aqui tem aqueles picture books, que eram livros grandes, com muita figura e poucas palavras. Então, para vocabulário, foi ótimo para mim. Mas foi toda uma... eu acho que são partes. A gente tem que dividir. Para mim, foi muito separado, exatamente. Eu precisei... começar... Eu nunca tive vergonha de ir pegar livros de crianças e começar a ler, porque para mim foi assim, se eu pegar um outro livro, vou me cansar, eu não vou gostar, isso não vai me ajudar, eu quero poder continuar lendo. Então eu ia para lá e pegava vários livros de criança mesmo para começar. Legal. E você é formada em letras? Na verdade, eu tenho uma formação um pouco estranha. Eu fiz história no Brasil. Caramba! Aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiz o que eles chamam de Associate Degree, que não chega a ser uma licenciatura de 4 anos, é uma de 2 anos. Então, que seriam letras em inglês nos Estados Unidos. E aí, agora eu estou fazendo letras português e inglês aqui no Brasil. Eu acho que o caminho vem inverso, né? Entendi. Que legal, velho. Interessante. E interessante encarar agora uma faculdade de letras, né? Já com a carreira consolidada ali. Exatamente. Imagino que seja um desafio, né? Nossa, com certeza. Porque a gente já tem toda uma rotina, né? E ainda eu tenho que estudar para as minhas aulas, e eu tenho que estudar para entregar trabalhos, para fazer outras coisas da faculdade. E estudar para dar aulas. Exatamente, eu estou sempre estudando.
E não Mas é numa eu escola gosto só. bastante, mas é um desafio. E não é numa Rafa, escola só, né, Verô? Também, né? é. As minhas aulas são um pouco diferentes também, porque as minhas aulas não são especificamente de inglês. Minhas aulas são do high school americano, então eu dou aulas, por exemplo, da história americana em inglês, ou eu dou aula do governo americano em inglês. Então, são outros tópicos para serem inseridos, né, numa aula onde todo mundo fala inglês toda hora, 100%. É muita coisa que eu vivi nos Estados Unidos, então eu trouxe muita coisa daquela faculdade de 2 anos para as aulas que eu estou dando agora. Entendi. Nossa, bem Bem, currículo diferenciado. Verô, assim, de fome a gente não vai passar. é verdade. Posso fazer o que você quiser aqui. Com inglês, eu tô dentro. Você pode me Tá soltar pronta em pra qualquer tudo. lugar que eu compro uma coca e um hambúrguer. Exatamente. E ainda arranjo amigos. Ah, É é, isso ainda aí. tem isso, Faço ainda amizade. essa dificuldade de fazer amigos. Muitas das vezes eu arrasto o Rafael junto, porque ele faz essa parte O mais fácil. Rafa faz, com certeza. O Rafa tem muita facilidade também. Eu lembrei agora, eu fiz um intercâmbio de 30 dias em Oxford, em Ai, que legal! final de 2017. E aí, quando eu voltei, o Rafa, e aí, você conheceu uma irlandesa, uma britânica, não sei o que, aquela empolgação do Rafa. Falei, querido, calma, expectativas. Eu fui sem você para Oxford, então assim, eu não saí fazendo amizades com um monte de pessoas. Se você tivesse que voltar comigo, talvez a gente teria feito amizade com uma pessoa de cada país. Exato. Mas só eu é uma. Às vezes a gente tem uma dificuldade, de verdade. Mas corta pra gente em 2017, nós fomos pra Buenos Aires, ficamos 5 dias, fizemos amizade com uma chilena, Aí, pois isso foi em abril de 2017, veio em 2018, de 2017, no mesmo ano, ela veio pro Brasil, ficou aqui uns 5, 6 dias aqui no Brasil, em São Paulo, ela veio na minha casa almoçar. A gente levou ela em Cajamar, você tem noção? meu Deus! Ai, que A mãe do gostoso. Ela Rafa, andou de ônibus. a mãe do Rafa ficou indignada. Ela, eu não acredito que vocês trouxeram ela aqui em casa de ônibus. Não, e ela adorou o rolê, tá? Aventura! Ela Ela achou adorou o o rolê. máximo. Ali na Anhanguera ela falou assim, nossa, que bonito, só tem mato. Eu falei, então é Só que é tem mato. assim, é que é Brasil. Mas é muito gostoso, né? A gente conhece outras pessoas também, outras culturas, é bem legal. Sim, é muito bom. E aí, Vê, pra gente fechar esse bloco, você comentou um pouco que você leu muitos livros de infantis enquanto você estava lá no au pair. Sim. Você lembra de ter tentado algum livro que foi mais difícil no começo? E aí você falou, não, vou voltar pro infantil primeiro, vou começar aqui. Você tentou e mudou a estratégia? Como foi? Na verdade, eu peguei só livros muito básicos. É que eu chamo de básico porque o que eu penso no livro inglês é, lógico, ter o vocabulário mais fácil, né, de crianças, mas também algum vocabulário que seja inserido no nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando eu ia na biblioteca, eu lembro que ele tinha uma coleção muito grande de todos os livros do Scooby-Doo. Eu li vários deles. Não consegui terminar aquela coleção, mas eu li vários deles. Porque é uma coisa que eu gostava. Adorava assistir Scooby-Doo. Então eu já conhecia os personagens, já sabia um pouquinho sobre as histórias. Então para mim foi fácil. E aí eu tive até algumas recomendações da família que eu tava, dos meninos que eu trabalhava. E aí eu acabei pegando um romance que eu não sei se vocês chegaram a ler. Ele fez, acho que, bastante sucesso na época, que chama Ana e o Beijo Francês. Eu vi o Não filme, conheço. não li o livro. Ele era muito fácil de ler. Ele era muito, assim, é o nosso dia a dia. A menina ia pra escola, se não me engano, então ela conhecia as pessoas, ela estava na França pela primeira vez, então era uma coisa inserida no nosso dia a dia. Isso facilitou muito a leitura. Eu acho que isso é uma coisa importante também. A gente não pode começar nada com, poxa, você vai ler uma fantasia épica, sabe? Que tem muita coisa que eles criaram ali. Então, para mim, foi começar com o básico. Eu não lembro exatamente o nome do livro, mas um dos meninos que eu cuidei nos Estados Unidos, ele até me indicou um livro de museu, então para mim foi ótimo, adorava visitar museu. É um mistério no museu, então isso me ajudou bastante. E esse também não era de criança, eles chamam de middle grade, então é aquele entre acho que 10 e 13 anos, 12 anos ali, que também tem um vocabulário não é tão, né, robusto, né, ainda, porque eles estão aprendendo também, mas já me ajudou bastante. Aí é um pouquinho maior. Eu fui pesquisar aqui, eu falei, eu vi o filme. Não tem filme, não, eu li o livro mesmo. O livro. Acabei de ver a capa Ele era aqui, muito fofinho. É muito legal. Esse livro foi lançado muitos anos atrás pelo Novo Conceito, o Ano Beijo Isso, eu Francês. acabei de achar a capa aqui, foi daquela época que a gente teve a parceria com a Novo Conceito. Isso mesmo. Sim. Agora, Verô, pra gente falar um pouco sobre por que saber ler inglês ou por que as pessoas têm essa necessidade, um dos principais pontos que a gente trouxe de partida aqui para falar sobre esse tema
é o seguinte, porque nós, leitores brasileiros, que só lemos em português, existe uma série de coisas que podem acontecer no meio do caminho quando você está lendo, principalmente séries de livros, que é aquela coisa. A editora publicou o primeiro, o segundo livro, o terceiro livro não temos mais, a gente não tem mais o contrato com o autor, perdemos o contrato. Às vezes as vendas também não foram positivas e aí eles descontinuam o autor ou a série aqui no Brasil, ou às vezes a continuação demora muito para chegar. Por exemplo, teve um exemplo recente agora do Chris Brown, que vai chegar agora o Iron Gold no Brasil, sendo que o livro foi lançado há 10 anos atrás, que é daquela série Red Muita coisa. Rising. É uma diferença muito grande. Então tem um gap de tempo muito grande. E, por exemplo, eu acho que muitas pessoas viveram aquela febre de Harry Potter, que a Bel esteve aqui e participou do nosso episódio, e ela falou que um dos principais motivos pelos quais ela começou a procurar ler inglês, porque ela também é professora de inglês, foi por conta de Harry Potter. Então ela falou que quando chegou ali o último livro, As Relíquias da Morte, e não tinha ainda em português, ela ficou louca e tipo, não, eu preciso aprender inglês, tal, porque eu quero ler o Deathly Hallows. E aí ela conseguiu ler o livro e tal, mas às vezes por conta dessa necessidade, as pessoas quererem saber o que vai acontecer com a história que elas tanto amaram, que elas tanto se conectaram, tem essa barreira da língua. Então, eu queria saber, assim, na sua opinião, você que já esteve também nesse lugar, você acha que esse cenário tem feito mais pessoas se interessarem em ler o idioma original, no caso aqui o inglês, ou também existem outros motivos? Eu acho que tem vários motivos. Deles é exatamente o que você mencionou. Eu consigo ver livros que a gente começou a ler e, infelizmente, como você disse, não continuaram no Brasil. E às vezes ficou difícil de encontrar também na língua inglesa. Mas eu acho que agora também um outro motivo não é só o achar o livro, sim, mas o BookTok, o Instagram, o YouTube, né, o TikTok, todo mundo tem muitas recomendações. E tem muito livro bom saindo, e tem muito livro bom antigo também, que nunca veio para o Brasil. Então, acho que as pessoas estão tentando procurar mais livros. E eu até gostaria, assim, que pessoas procurassem livros mais antigos, que eu comecei a olhar os livros que eu comecei a ler em inglês, e tem muito livro bom que eu procurei, cadê o livro em inglês? Em português, nunca veio. Então, tem muito autor bom que, nem só em inglês, se você pensar, alguns livros de outros países são traduzidos somente para o inglês e nunca chegam para a gente. Então, a gente nunca consegue ler outros países, ler outros autores, porque a gente não consegue tê-los em português. Então, acho que esse início do pessoal ter esse pensamento de, ok, não vai chegar. Então, eu vou ter que dar o meu jeito de ler ele em inglês. Então, eu acho que seria muito legal as pessoas começarem, como eu disse, pequenos livros para poder ler mais. Acho que é isso. Porque até eu ia falar, estava vendo uns livros que eu li, e foi até engraçado que alguns livros eu tive a oportunidade, no meu último ano, eu trabalhei acho que de 6 a 8 meses num estágio, agência literária, lá em Pittsburgh, mas eles tinham uma agência física em Nova York, então meio que a pessoa que trabalhava com os estagiários era de Pittsburgh, e tinha a agência física em Nova York. Então a gente recebia muita coisa que eu vi e falei assim, nossa, tem uns autores muito bons que a gente leu, e teve autores que eles já tinham, que eram renomados lá deles. Eu falei, nossa, esses livros nunca vieram. Então a gente acaba perdendo muita literatura divertida, muita coisa legal que a gente podia estar lendo, que nunca veio e a gente também nunca viu. Então acho que talvez às vezes procurar na internet, procurar alguns booktubes, né, que são estrangeiros, nem só americanos ou ingleses, mas do mundo que falam inglês, que podem te mostrar livros muito legais, que às vezes a gente fica só na bolha, né, do que pode vir ou do que está traduzido. E isso é a grande vantagem da internet hoje também, né? Ela abre o mundo pra gente. A gente for pensar 15, 20 anos atrás, era difícil você saber o que os autores que já têm livros aqui, vamos supor, vou pegar lá uma autora de romance que a gente gosta muito, a Abby Jimenez. A gente sabe quais são os livros dela que vieram para o Brasil e facilmente eu consigo saber caso tenha algum livro dela que lançou lá fora que não tem aqui. Hoje é muito mais fácil eu saber isso. Há 10, 15 anos atrás a gente não conseguia, tipo, eu gosto muito do Nicholas Sparks. Eu não sei se teve algum livro dele na época que ele estava no auge que ele não foi lançado aqui no Brasil e eu, entre aspas, perdi a oportunidade de ler porque o livro não foi traduzido.
Hoje a gente consegue saber isso muito mais fácil. Sim, eu coloquei no Google, queria saber alguns livros e foi fácil de ver. Falei, não tem, meu Deus, quanto vai vir? E pior que são alguns livros que foram lançados há 10, 20 anos, então é muito difícil deles virem, né? Sim. E tem outro ponto, eu acredito que hoje, por conta da Amazon, e seus comércios eletrônicos, até as próprias redes sociais, os autores, eles têm tido essa preocupação maior de divulgar os seus livros. Então, por exemplo, teve um livro da Abby Jimenez que a Tia citou, que é o The Night We Met, e ela fez vários posts sobre o livro, então a gente já sabe que esse livro ele foi lançado lá fora, que é um livro que ela escreveu, é um lançamento dela lá. E esse livro, né, especificamente, ele vai chegar no Brasil esse ano ainda. Eu acho que algumas editoras, e dependendo do autor, obviamente, eu acho que o tempo de espera de um lançamento para o outro já melhorou bastante aqui no Brasil. Verô, que é também leitora e usuária de Brandon Sanderson, como eu. Usuária é ótimo. Verô, que aquilo ali, Jesus, é praticamente assim, né? Uma droga, o que o Brandon Sanderson ele causa nas pessoas. Esse fenômeno que ele é. Mas é interessante porque, por exemplo, a gente fez episódio na semana passada que foi sobre lançamentos para 2026. E teremos 4 livros do Brandon Sanderson esse ano. Então tem a Segunda Era de Mistborn, vai ter o Bewitching Truth, que é um livro que eu achei que ia vir no Brasil só em 2027. Não, ele vai chegar esse ano. Silent Man. A gente percebe que dependendo do autor e da editora, eles têm esse comprometimento de trazer o livro num período de tempo muito mais rápido, porque senão é o que a Verô falou, a gente acaba não tendo acesso a tempo para isso, para esses livros, e as pessoas acabam, quando o livro chega aqui no Brasil, todo aquele fenômeno, aquele hype, ele já passou. Quarta Asa foi uma coisa que praticamente quase aconteceu isso. O livro já estava sendo bem falado lá fora e demorou para chegar aqui no Brasil, e veio e continuou fazendo muito sucesso. Mas depois eu veio acho mais que rápido a sequência, né? Os tanto 2 e que, 3 exato, veio mais rápido. o Chama de Ferro e o Tempestade de Ônix, Isso. eles chegaram muito mais rápido. Tempestade de Ônix, inclusive, teve lançamento mundial. Os livros do Rick Riordan também, eles acabaram tendo... O livro lança lá fora, um mês depois está aqui, já teve lançamento mundial. Mas eu acho que existem muitos autores, isso eu não estou falando só de autores americanos, mas de outras etnias, que são histórias que poderiam ser incríveis, mas a gente não tem muito acesso, justamente por conta dessa barreira do inglês. Hoje eu vejo muitos livros também despontando, por exemplo, em outros idiomas como coreano, japonês. Eu acho que por conta de toda essa revolução cultural que está acontecendo. Verdade. E eles estão chegando mais para cá, então eu acho isso muito legal também. E eles são traduzidos direto do japonês ou do coreano e tal, porque geralmente, se eu não me engano, os livros eles são traduzidos do inglês. Ele era do japonês, que foi traduzido para o inglês, me corrija se eu estiver errado, mas acho que é isso, né? Tinha muito disso, exatamente. Podendo ter essa tradução direta é muito bom, né? Ajuda bastante na tradução, ajuda bastante na nossa leitura também, porque ser traduzido diversas vezes acaba perdendo a essência também do livro. Tinha muito disso com os livros russos também, não tinha? Sim. Os russos serem traduzidos por inglês, porque era difícil ter a tradução do russo direto para o português. E aí parece que, não sei qual foi dos livros que eu vi uma reportagem por alto um tempo atrás, o cara comentando que ele tinha uma outra edição, não lembro qual livro que era agora, que foi a primeira, acho que oficial, que foi traduzida do russo para o português. Então, tipo, é uma puta barreira, né? Um desafio grande, né? Exatamente. Isso é muito legal. E falando sobre essa questão de barreiras, um dos maiores bloqueios de quem quer começar é o medo. Então, medo de não entender, de demorar muito, de não ser bom o suficiente. Sempre aquela cobrança, né? De as pessoas elas não sentirem capazes de pegar um livro e conseguir ler esse livro em inglês, entender o que está sendo escrito ali. E aí, Verô, o que você diria para quem pensa assim, meu inglês não é bom o bastante para ler um livro? Eu acho que meu inglês não é bom o bastante. Eu acho que a gente nunca vai ser bom o bastante. Tchau, gente. Se o inglês dela não é bom o bastante... Não, porque a gente... Nossa, às vezes eu pego algum livro e realmente falo assim, nossa, mas eu não entendi nada. Vamos começar de novo. E às vezes acontece em português também. Às vezes eu vou ler alguma coisa em português. Exato. Que eu falo, não tô entendendo nada. E eu acho que não é tanto do idioma, às vezes, é do tempo que você vai ler. Às vezes eu pego um livro para ler que realmente não é naquele momento e eu ponho de lado. Então, se você tem medo de ler inglês, começa devagar. Eu acho que é muito bom se você começar com um livro que você já conhece a história. Talvez
Claro, não aqueles livros grandes, né? Começando com o Brandon Sanderson, então não começaria com um Mistborn, né? Mas ele tem uma outra série muito boa que chama... A série eu não lembro, mas o primeiro livro é o Steelheart. Eu acho que o Rafa leu. Coração de Ferro. Isso, esse mesmo. E ele é muito bom, ele é muito fácil de ler, porque como eu disse, é uma coisa... Verô, assim, só uma tópico. correção. É Coração de Aço. Coração de Aço, isso. Eu lembro que eu li e é coisa rápida, e você vai entendendo, porque é muita coisa... o mundo agora com heróis, é muita coisa que o vocabulário nosso pode ajudar. E é claro que a gente não entende todas as palavras. Às vezes, quando você está com Kindle, você pode pesquisar. Às vezes você está com o livro físico, você quer pesquisar, ou você... com o que está escrito, você continua. Eu lembro que um dos livros que eu li, eu nem lembro qual era o nome, eu não lembro nem o que o livro fala, mas eu escrevi tantas anotações que eu acabei perdendo toda a essência do livro. Era sempre uma palavra, um post-it, o que essa palavra significa? E eu acabei demorando bastante para ler e não entendendo muito da essência do livro em si. Então, acho que não é tanto... não é tanto entender palavra por palavra, mas é muito para você sentir o livro, né? Como que tá a história ali? Então você vai lendo, tá com medo? Lê 2 páginas por dia, tá ficando difícil, lê menos. Vai no seu ritmo, mas eu acho que a gente tem que ir com medo mesmo. A gente vai começar algum livro, ou muito fácil, alguma coisa super tranquila de livro de criança, que eu sempre apoio, ou você pode começar com um livro que você já conhece a história. Às vezes você não conhece uma palavra, mas assim, essa pessoa está fazendo isso, então eu estou entendendo o que está acontecendo. Então isso é bom também. O que eu tenho feito, eu não peguei livro para ler inglês ainda, o meu inglês ele vem patinando já tem muitos anos. Tem aquela questão da dificuldade da fala e tudo mais, mas o ano passado eu me dediquei muito mais na questão de me aprofundar no idioma, pelo menos a minha leitura e o meu escutar, o listening, porque eu falei, pelo menos isso eu vou, né, construindo aqui alguma coisa. E estou fazendo um curso de inglês também desses online para ajudar a sintetizar tudo isso. O que eu percebi lendo muito material técnico, porque aí eu foquei muito a minha parte de estudo para trabalho nessa parte do inglês, porque a ferramenta que eu uso para trabalho hoje é uma ferramenta americana. Então, todo o portal de learning oficial da ferramenta é em inglês. Tem vídeo, tem post, tem material escrito, material vídeo, tem aqueles webinars gravados. Então, tem muito conteúdo deles que eu tenho acesso. Então, eu estudei muito ano passado usando esse portal. Os vídeos eu consigo pôr a legenda em inglês mesmo. Consigo ir acompanhando ali e pegar algumas palavras e ir traduzindo. O que eu percebi na leitura especificamente, lendo material de blogs, peguei alguns blogs também americanos para acompanhar, para complementar alguns assuntos. Eu percebi que às vezes eu pegava uma frase que, cara, eu não entendi a frase inteira. Eu conheço todas as palavras. Se eu tiver que te ditar palavra por palavra, eu traduzo uma por uma e eu sei o que é cada palavra. Mas na hora que eu leio a frase, faz zero sentido. Tipo, e aí você buga, né? Porque aí você trava. Aí quando você vai lá e traduz, e aí o que eu gosto de fazer? Eu não traduzo a página inteira lá no navegador, no computador. Eu seleciono só a frase que eu não entendi e traduzo só a frase. Legal. Aí eu leio a tradução ali e tal, eu falo, tá, a tradução eu entendi, mas a frase ainda tá confusa. Então, é o jeito, né? Porque às vezes o americano, em outras línguas também, né? Eles têm a maneira deles falarem, ou a maneira deles expressarem alguma coisa bem específica. Então, às vezes é um pouco difícil. Às vezes, quando eu não sei alguma coisa nesse estilo também, às vezes eu procuro no Google. Como que seria essa palavra, essa expressão, ou a tradução para o português também. E é engraçado, isso acontece muito em livros, porque os personagens eles são muito únicos. Então, às vezes, eles vão fazer uma piada que, quando vai traduzir para o português, a tradução fez o trabalho dele, ficou engraçado. Sim. Mas, às vezes, a gente vai ler em inglês e pra gente não faz muito sentido. Isso acontece em filmes, né? Então... Adaptação. Exatamente. A gente precisa... eu acho que estar inserida nessa... Ou, pelo menos, né, como você disse, que você faz bastante pesquisa e você vai atrás para saber. Então, às vezes, se inteirar um pouco com o que eles falariam, como que é. E também, nos Estados Unidos é interessante, né? Porque lá foi no lugar que eu morei fora. Você vê, eu fiquei um tempo na Virgínia, que é um pouquinho mais pro sul, e depois eu fui para Pensilvânia, no norte. Então, tem
eles são diferentes, eles falam um pouco diferentes, né? O sotaque deles é diferente, a maneira que ele vê as coisas são diferentes. Então, se tiver sempre, né, esse problema, lendo, não se preocupe, é uma coisa que vai acontecer mesmo. Às vezes a gente passa por cima e fica assim, não tô entendendo o que tá acontecendo. Às vezes o personagem é muito sarcástico, ou alguma coisa assim. Eu procuro fazer pesquisa quando tem esse problema, para a gente conseguir tentar achar uma resposta do que é mais próximo de um português, para a gente entender o que ele quis dizer ali. Mas, às vezes, também, como você faz bastante pesquisa técnica, pode ser um pouco mais difícil, porque o vocabulário é muito técnico. Aí a questão, muitas das vezes, é que a gente fica ali, e aí acho que é isso que barra nas inseguranças, sabe? A gente sabe que que são culturas diferentes, e que vão ter formas de dizer algumas coisas que às vezes pra gente não vai fazer sentido, ou uma gíria, ou quando a gente faz assim, tipo... É bem coloquial. Bem coloquial isso, a gente acaba esbarrando nessas situações, né? E aí eu tenho tentado aí acompanhar cada vez mais justamente para melhorar essa questão. Mas aí você comentou, né, que morou em 2 lugares diferentes, que tem diferença de sotaque, de cultura e tudo mais. A gente tem isso dentro do Brasil, né? Eu tenho lido muito mais escritores nacionais, tanto contemporâneos quanto explorando os grandes clássicos também, e é muito diferente. A gente pegava, você vai ler uma Carla Madeira, meu, é outro português, assim, é um português lindo, maravilhoso, que a gente não usa no dia a dia. E muita coisa ali você não entende. Outro dia eu tava lendo o Raul Damasceno também, mesma coisa. Eu li um pedaço de uma palavra que eu nunca tinha visto. Falei, vou continuar. Acabou na mesma página, uma segunda. E uma terceira. Eu falei, não, vou ter que pesquisar agora, né? 3 palavras na mesma página que eu não conheço, eu vou ter que pesquisar. Aí fui lá e pesquisei. Eu tava lendo em português. Isso, exatamente. Acontece em todas as línguas. E é interessante, Verô, isso que você comentou de ter morado em lugar, depois você foi morar em outro lugar. E tem uma coisa dessa parte de adaptação, de tradução, quando você pega, os tradutores, eles pegam um livro e vão trazer para o português. Tem livros, por exemplo, se eu não me engano, da L. Hazelwood, eles fizeram umas adaptações já dentro de uma gíria nossa, coisas que a gente fala no português atual. Exato. Porque para você que já domina a língua, Verô, você sabe que tem palavras em inglês que não tem palavra em português que traduz exatamente o que aquela palavra está querendo dizer. Então você tem que pegar o contexto que ele está sendo usado para falar, isso aqui quer dizer isso por conta disso. Então tem coisas que às vezes não é só uma tradução literal daquilo, mas é uma interpretação daquilo que daquela palavra significa. Eu acredito que seja isso, né? Exatamente. Tem todo um trabalho do tradutor para conseguir inserir num cenário que a gente possa entender o que está acontecendo ali, né? Mas às vezes acontece, e assim, livros de romance contemporâneo, essas coisas, vão ter coisas que são diferentes mesmo, que a gente vai entender que às vezes são coisas de história do país, alguma coisa assim, que vai ser uma coisa que a gente vai ter que pesquisar, se a gente quiser ir mais a fundo também. E a gente vê muito disso nas animações, né? A gente assiste muita Nossa, animação muito. americana e os brasileiros dubladores arrasam muito nas Graças tiradinhas, a Deus. nas piadinhas, porque senão ficaria sem sentido muita coisa, né? Exatamente. Graças a Deus temos obras-primas aí, como a Nova do Imperador, Irmão Urso, que são filmes que são por conta da Muito dublagem. bom. Porque eu nunca vi a versão legendada, mas eu acho que deva ser muito chato de assistir, assim, porque talvez a dublagem piadas salva. que não façam sentido pra gente, né? E a dublagem vai lá e deixa com a carinha do Brasil o negócio. Exato. Eu lembro que eu assisti Moana, e aí depois para assistir em português, porque acho que com música é diferente, né? Nossa, como fica diferente. E os dois ficaram muito bons. Eu gostei bastante de Moana. Acho que por causa de ser musical. Eu gosto muito de musical. Mas, por exemplo, eu assisti, Scooby-Doo, que a gente assistia lá, ou Bob Esponja. Também era muito diferente. A gente entende que parece que não tem graça. Parece que tá faltando alguma coisinha aqui. É meio travado. Um pouco do português, faltando um sarcasmozinho brasileiro. Exatamente. E aí, Verô, falando agora em partes práticas, a gente acabou falando um pouquinho aqui sobre traduzir a página, fui contando um pouquinho do que eu tenho feito, né, para me ajudar, mas a gente queria saber de você, métodos que você traria de sugestão pra gente, para quem ali tá começando o estudo de inglês, quer começar a ler alguma coisa, para quem é intermediário, mas aí não tem não sentou para fazer isso ainda, sabe, de fato, pegar algum livro para ler.
Eu acho que, assim, vocês deram muitas ideias de não traduzir tudo, e mesmo se não entender 100% continuar. O Kindle, usar o Kindle é muito bom também, porque ele já tem um dicionário. Uma coisa que eu acho importante é você não se apressar a ler, porque eu sei que às vezes a gente quer se forçar a fazer Ritmo. aquilo. E às vezes, nossa, não tá indo, ou um dia que foi cansativo, mas uma rotina de talvez um capítulo, depende também dos livros, os capítulos são muito longos, mas de ler em páginas, de 4 páginas. Uma coisa que me ajudou e eu acabei me apaixonando, é uma coisa que eu uso diariamente, toda hora, é os audiobooks. Eu adoro audiobooks. Eu dirigia muito nos Estados Unidos para ir para faculdade, essas coisas, então eu sempre colocava e era 40 minutos. Então, eu ouvia muito audiobook. Uma coisa que me ajudou muito nesse audiobook é pronúncia também. Então, às vezes você está lendo um livro em inglês e aquela palavra, você fala assim, nossa, que é isso? Não dá para entender muito bem, né? Então, às vezes quando você está escutando ela faz todo sentido para você. Se você não tem o audiobook, você pode colocar ele na pronúncia, no Google também, tem no YouTube para você ver. Então, para mim, escutar e ler ao mesmo tempo me ajudou bastante. Eu sei que tem várias alternativas na internet, eu sei que também às vezes não é tão fácil, mas... E também tem gente que não gosta. Não sei se vocês gostam, eu adoro. Adoro escutar livros. Eu gosto. É como se uma pessoa estivesse comigo me contando aquela história. Então, para mim, é muito legal. E tem alguns livros que são várias pessoas lendo, né? Então, eu me sinto numa roda de amigos. Então, tá todo mundo me contando a parte da história deles. Então, eu gosto bastante. Gostei da dica. Na verdade, eu não tenho o hábito do audiobook, então nunca escutei nenhum livro inteiro ainda. Uma vez, acho que tentei uma ou duas vezes, mas com aquelas opções que tem no YouTube, que eu acho que os áudios não são tão bons, né? Verdade. Não fui pra frente assim com o audiolivro ainda, mas eu gostei dessa ideia de repente pegar o livro inglês. Eu coloquei na minha TBR desse ano o livro da Coraline, que eu tenho aqui, em inglês. Ele é legal, ele é muito legal. Eu coloquei ele como meta de leitura desse ano para eu ler um livro em inglês, pelo menos. Mas perfeito. vou procurar se eu tenho o áudio dele. De repente vou fazer o rolê de fazer as duas coisas. Isso, ele é muito legal. E aí você pode também, ou se você quiser tentar ler e depois escutar, ou fazer os dois, dar a louca de ler primeiro, depois escutar, ou fazer diferente. Sei se Vou você fazer sente testes, também. depois eu peço socorro. E eu acho que vale, só para complementar essa parte dos audiolivros, é uma coisa que pode ajudar também, às vezes não pegar um livro inteiro, pega um, por exemplo, nós teve o conto da Ellie Hazelwood, né, de que nós ouvimos agora Sim, no final do ano, que foi um conto nós de lemos. Natal. Eu ouvi o Você audiobook ouviu? dele. Eu ouvi É o que tava audiobook com a dele. tradução da Fini. Exato. É legal porque, assim, na Audible, quem tem, que é aquela plataforma de audiobooks da Amazon, tem muitos livros em português, em livros em inglês também, Ela é muito boa. incluídos naquela assinatura de R$19,90 por mês, a pessoa tem acesso a centenas de audiobooks, tanto em português quanto em inglês. Eu acho que o audiobook ele é uma ferramenta muito importante porque você tem acesso ao listening, se você está entendendo o que está ouvindo, questão de pronúncia, eu acho super legal. Eu ainda nunca ouvi nenhum audiobook em inglês, só em português, eu já tenho escutado alguns, eu adoro também. Eu queria que do Brandon Sanderson tivesse aqui no Brasil pra gente ficar 50 horas Sem ouvindo. inglês, escutar 35, 36 horas é legal. Nossa, que show! Mas eu acho que ia ser muito legal se tivesse. Mas, por exemplo, uma experiência que eu gostei muito, Verô, que eu já trouxe aqui também no podcast, é o audiobook do Legal. Hobbit. É uma experiência, assim, é muito legal, porque é um autor, todos os audiobooks do Audible eles são narrados por atores, atrizes. Eu acho super importante, porque valoriza o trabalho do ator, porque eu acho que vai muito além do que só a experiência de você ouvir, também é uma ferramenta de acessibilidade para quem, né, é deficiente visual. Exatamente. Mas eu acho legal porque, no caso do Hobbit, ele traz toda uma interpretação para aquilo que ele está contando. Então, tem os cânticos, os poemas, ele faz tudo ali. É muito legal, é muito, muito legal. Então, eu sempre trago esse exemplo do Hobbit porque eu acho sensacional. E a trilogia do Senhor dos Anéis também está disponível lá na Audible, dentro A lá da trilogia eu assinatura. escutei. Você escutou, né? E é com o mesmo ator também. Então, Bom. é sensacional, é sensacional. Eu fico muito no transporte público, eu faço muito caminhada, então sempre escutando um livro.
Eu acho que, né, une as duas coisas, que eu sei que às vezes a gente tem que sentar e ler, então é aquele período que a gente não tem outra opção, assim, a gente está prestando atenção. Mas quando você está fazendo alguma atividade que não precisa pensar, né, então só uma caminhada, alguma coisa assim, ou sentada no ônibus, indo para o trabalho, colocar um livro é excelente. Super Vai arrumar a indico. casa, sei lá, né, Bruno? Exato, vai Faz alguma limpar, coisa, está cozinhando, é muito bom. lavar uma Eu louça. faço esses rolês aí ouvindo podcasts. É legal também, exatamente. Geralmente eu incluo um Um livrozinho. livro ali no meio. Bom, Vero, a gente já falou um pouco ali sobre sugestões de por onde começar e tudo mais. Você tem alguns títulos específicos de sugestão para a gente, para nível iniciante? Para o iniciante, é uma boa pergunta, porque para mim é sempre um livro que seja um pouco menor, lógico, né, que não tenha muitas páginas, e que o tema seja um pouco mais fácil, alguma coisa, como eu disse, rotina, alguma coisa cotidiana. Wonder, como que foi traduzido, gente? Extraordinário, Isso, da esse aí é RJ muito bom. Palácio. Esse, sim, muito bom, porque ele é muito, claro, né, você vai sentir bastante do personagem, mas ele é super simples de ler, ele é, né, tranquilo nesse sentido, uma coisa muito do dia a dia da família, então é bem legal. Eu não começaria por nenhuma fantasia, Uhum. né, porque sempre tem vocabulários diferentes. E tem um enredo muito grande, né? Isso. Então, por exemplo, o Harry Potter, além de ser fantasia, se você pegar né, o original em inglês britânico, então ele é também um pouquinho diferente. Então, eu acho que ele é um pouquinho. Mesmo que você souber todas as histórias, né, até você conseguir engajar, demora um pouco. Então, eu acho que o Harry Potter deixaria um pouquinho para o intermediário. Começaria com outros, algum romance. Esses vários romances que saíram. é, de algum esporte com uma mocinha ou de ciências, eu acho que esses são muito bons, que são fáceis de ler, são coisas que a gente tem dia a dia, e às vezes tem esse vocabulário diferente, porque é daquele esporte, então você acaba pegando também. Não é nada, acho que muito difícil nesse sentido. Fica mais interessante você pegar livros que são simples, de rotina simples, ou um romancezinho ali que não tenha muitos personagens, um enredo muito grande, Uhum. livros infantis, que acaba que você vai ter ali uma camada mais simples de acontecimentos, vamos dizer assim, É o do dia a que dia, você ter. realmente. Porque uma fantasia você vai ter toda a criação de um verso ali junto. Então aí acaba que tem mais camadas. Fica mais Isso. desafiador, né? Bem mais. Mas assim, se você quiser ler algum livro um pouquinho maior que seja do dia a dia, mas que não seja, por exemplo, o Hunger Games, por exemplo, que a gente até tinha colocado no intermediário. Se você já leu várias vezes, se é uma coisa que você gosta, o Percy Jackson também, se você é fã, que você leu o livro umas 2, 3 vezes, eu aconselho pegar e ler, porque acho que você já vai saber direitinho o que está acontecendo. E aí os personagens, às vezes, também tem que tomar cuidado com o nome de personagens, né? Eles são Sim. traduzidos. Uhum. Então, para seguir direitinho o que está acontecendo com eles. Mas eu acho que se você conhece a história, vale a pena lê-lo em inglês também. Ô, Vero, só uma dúvida que eu fiquei. Aqui a gente está falando mais de livros de ficção, então romance, fantasia, tal. Mas uma das vertentes que a gente sempre traz aqui, principalmente a Di que gosta mais desse estilo, são livros de autodesenvolvimento. E os livros de Uhum. autodesenvolvimento, eles têm uma linguagem talvez mais iniciante ou também intermediária, porque como são termos Hum. mais simples, não sei se tem, às vezes tem os conceitos também científicos, né, de pesquisas e tudo, mas no geral, você acha que são livros que têm um arcabouço ali mais iniciante ou mais intermediário, às vezes avançado, dependendo do tema? Por exemplo, se a gente for pegar um poder do hábito em inglês. Bom, eu não o li em inglês, mas eu não acredito que tenha muita, que seja um intermediário alto, assim. Eu acho que esteja entre o iniciante com o intermediário, porque são também coisas de rotina, são coisas que a gente né, fala todo dia. Eu acho que daria sim para ler. Depende muito de como você lê esses, né? Para mim, sempre quando eu vou pegar um livro assim, eu demoro bastante também, porque não é a leitura em si, mas eu É um faço. estudo. Exato, você tem que marcar. Aí você põe algum comentário. Às vezes eles estão falando de outras pessoas, então você procura outras pessoas. Esse daria sim para ler. Eu não acho que ele seja um avançado que você teria muita dificuldade, não. Seria um que você poderia ler, talvez dependendo, acho que só do tamanho, porque quando é um livro em inglês que você está começando, se você não tiver uma meta bem resolvida de quantas páginas você quer ler por dia, ou qual é o tempo, você acaba, ou você quer ler muito rápido, né, e você acaba
já desistindo ali, porque você acaba não pegando tanto, ou você, né, vou pegar hoje, vou pegar semana que vem, você acaba também não pegando muitas das ideias também do livro. Então, acho que é bom ver direitinho o quanto você quer ler daquele livro. E até fazendo um paralelo, pensei agora, os vídeos que eu comentei que eu fico assistindo de estudo da ferramenta que eu uso para trabalho. Eu assisto na velocidade normal, com a legenda em inglês mesmo, e muitas das vezes eu volto a alguns trechinhos para rever a frase toda, como a tela que a pessoa está mostrando é uma tela que é familiar para mim, porque é uma coisa que eu faço todos os dias, né? Eu uso essa mesma ferramenta para trabalho há mais de 8 anos já, então eu estou sempre aprendendo novas, o que vai lançando na ferramenta, mas eu tenho similaridade ali com o ambiente virtual dela. Então eu volto algumas vezes. Mas, por exemplo, estudando em português, dependendo do vídeo, eu assisto em e-mail, porque eu não tenho paciência. Exato. Eu gosto muito dessa né, funcionalidade que você pode aumentar. Não, tem uma plataforma que eu fiz uma pós-graduação ano passado, que o Fábio tá fazendo alguns cursos lá também, é meu namorado. E outro dia ele tava aqui sem fone e ouvindo e tava assistindo na velocidade normal, né? Aí eu fiquei aqui e falei, gente, parece que o cara tá falando em câmera lenta. É muito estranho. Quando a gente começa... Eu acostumei tanto com o cara falando no e-mail que se eu tiver que assistir uma palestra ao vivo dele um dia, eu tô lascada, porque pra mim ele faz em câmera lenta agora. Mas no Audible, eu escuto o áudio em 1.7, porque a velocidade normal do Audible, eu acho que isso é até um formato que eles utilizam ali na parte de captação da voz, a voz precisa ser muito devagar. Se você colocar o áudio para ouvir em 1.0, assim, boa sorte, você vai demorar muito tempo. Agora, 1.7 para mim é como se você estivesse ouvindo na mesma velocidade que você lê o livro com os olhos. É mais ou menos essa ideia. Esse era o ponto que eu ia chegar. A gente, às vezes, quer ler um livro novo em inglês, que é um desafio para quem não lê inglês ainda, mas quer ler no mesmo ritmo que a gente lê em português. Mas não dá para fazer isso. Precisa ter isso muito claro na mente. Porque é a mesma coisa com um exemplo que eu trouxe, né? Eu assisto vídeos em português numa velocidade acelerada, porque é no meu idioma. Agora, se eu assisto em inglês, eu preciso assistir na velocidade normal e, de repente, voltar alguns trechos, rever, porque eu não vou conseguir captar todas as informações. E na leitura vai ser o mesmo processo. Eu preciso ter isso claro em mente e ter paciência, né? A gente não tem paciência. É exatamente isso. Você tem que ter aquela meta de, ok, eu vou ler esse livro, mas eu vou ler para entender, para eu fazer o meu exercício de inglês. Então, se você quiser algumas páginas por dia, ler um pouco devagar, ler um pouco mais rápido, ou escutar também, o que eu faço é que eu acho até interessante, porque às vezes eu não escuto tanto em português, mas isso acontece muito quando eu vou escutar em inglês. Eu começo com 1.5, porque eu não sei que história que é essa, eu não sei quem vai narrar, não sei como que vai ser. Então eu começo ela lendo 1.5, vou entendendo a história, aí quando a gente chega em 15%, aí já passo para 1.7, mas eu não passo de 2.0, eu já cheguei no 2.2, assim, que era a história que eu já tava, já sei o que vai acontecer, vamos continuar. Mas você tem que... não é o tempo, assim, vamos fazer o mais rápido possível. É o que eu consigo assimilar, o quanto eu consigo entender da história nesse tempo que eu tenho, velocidade que eu tenho. Então é muito importante ler devagar, ler coisas que você gosta, ou se você, não, esse aqui já está muito fácil, lê o próximo, sabe? Você tem que ver você mesmo, o que você quer fazer, porque eu sei que a nossa vida também é muito cheia. Então, se você chegar em casa, você quiser ler um livro que você também não está gostando, alguma coisa, você vai acabar deixando para trás. Então, é bom para você começar a ler alguma coisa, ou que você tem familiaridade, que você gosta bastante, que não seja muito longo, que você sabe que durante aquela uma semana que você vai fazer, todo dia eu vou ler 10 páginas, vai dar certo. Tem que ter paciência e achar o que funciona para você. E também o que eu percebo, no caso do ouvir, quando eu fico muito tempo ouvindo o mesmo professor, o mesmo conteúdo, eu me acostumo com a pronúncia da pessoa, como depois de um certo tempo, como você comentou, começa no 1,5 ali e vai aumentando a velocidade. Eu não cheguei a testar aumentar a velocidade ainda, mas assim, eu percebo que depois de assistir 2, 3 vídeos ali em seguida, videozinhos de 7, 8 minutos,
eu vou me familiarizando com a pronúncia da Uhum. pessoa, e aí, de repente, às vezes troca a pessoa que tá falando. Esses portais que eu fico assistindo, às vezes acontece isso. Aí, quando troca, eu dou uma bugada de novo, porque aí eu preciso me acostumar com a pronúncia da pessoa de novo, Exatamente. e aí é um processo, faz parte. Faz, com certeza. Eu lembrei que eu gosto de. Eu fico vendo coisa em inglês no YouTube também, até por essa questão de ajudar o listening. E eu encontrei, não lembro se fui eu, se foi o Fábio que achei, mas vou dizer que fui eu. A gente achou um canal no YouTube de uma mulher que o canal dela chama Simply Slow Traveler. Ela fala bem devagarzinho, é francesa, mas ela fala inglês só nos vídeos. Mas assim, ela fica mostrando as viagens dela pela Europa. Ela não mostra muito o Uhum. rosto dela, ela mostra muito o lugar. Mostra muito ela andando de longe. O frame dos vídeos dela, assim, não tem nada sempre. Não, quase não tem ela de perto. É sempre o cenário. E ela falando bem tranquilinha, aquela voz gostosa, o inglês bem pronunciado, porque não é Uhum. o idioma nativo dela também. E aí eu gostei, porque você dá aquela relaxada no final de semana e ao mesmo tempo eu tô ali consumindo o idioma que eu preciso de alguma forma melhorar, que é algo importante. Exato. Mas eu gostei disso também, porque fica muito bem pronunciado e você consegue ir entendendo. É muito importante. Às vezes tem alguma pronúncia diferente, né? Dependendo de onde a pessoa que está Sim, fazendo essa leitura. Mas às vezes é bem relacionada ao personagem. Às vezes eu percebo que aquele personagem, a pessoa faz, né, aquela voz diferente, aquele sotaque diferente para inserir naquele personagem também. E o que é interessante, às vezes até pode se perder um pouco no audiolivro, porque é uma pessoa só, mas aí a pessoa vai mudando um pouco da voz, o tom da voz, as coisas que estão falando, então para tentar né, fazer uma narrativa mais consciente no que os personagens estão fazendo, que são pessoas diferentes ali sendo descritas. E sim, você tem que se acostumar. Então, por isso, às vezes, é bom começar devagar. E se você quiser aumentar também, isso não é uma regra. Só aumenta se você quiser, se você quiser tentar, mas também fazer as coisas no seu tempo, sem pressa, também é sempre importante. e pra gente fechar sobre dicas, você tem sugestões aí de livros avançados? E você acha que isso aqui, para quem já tem um inglês legal, vale o desafio de ler o original? Uma trilogia da Davi Schwab, Os Tons de Magia. Esses são muito, muito legais para ler. A história em si já te engaja bastante, então eu gosto muito desse. Tem um livro, que na verdade é uma trilogia, que eu acho que ele saiu o primeiro livro em português, The Darkest Minds, que eu acho que saiu como Mentes Sombrias, e também seria muito legal para as pessoas poderem ler. Saiu o filme também, mas acabou não dando continuidade, né, da trilogia. O que mais que tem? Tem uma autora, eu acho que vocês conhecem, não sei, talvez, a Julie Kagawa. Ela é uma americana de descendência asiática. Não sei exatamente de qual lugar, mas ela escreveu Immortal Rules, acho que chama. E acho que nunca chegou no Brasil em português. E é de vampiros, então se alguém gostaria de ler um pouco sobre vampiros também. Quem mais? Acho que é isso. Um exemplo que vocês trouxeram da Sarah J. Maas. Da Sarah J. Maas, tem muitas autoras no mesmo estilo dela, que escreve né, fantasia do mesmo jeito, que também seria muito legal dar uma olhadinha. Então tem vários autores legais. É... Ah, tem um que não é fantasia. É The Hate You Give. Veio em português como O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Que também seria muito legal para ler. E acho que nem precisa ser avançado para esse. Intermediário já poderia, porque é muito do dia a dia também. Mesmo tendo um tema bastante importante na cultura americana, eu acho legal né, ressaltar isso também. Bem legal. E claro, as que a gente adora. Lê tudo de Percy Jackson, Maze Runner. Brandon Leia, Sanderson. leia, por favor. Não só o Brandon, né? Eu sei que tem bastante autor de fantasia agora. Teve até um lançamento em dezembro. Eu até já li o livro e, como ele não tem em português ainda, eu peguei o áudio, só que ainda não está para mim. Eu tenho uma carteirinha da Biblioteca dos Estados Unidos ainda que eu consigo ler, ouvir os livros. E aí é como se fosse impresso, Legal. né? Então tá com alguém, então assim eu consegui ler ou ouvir nesse caso. Mas de dragões, mas eu esqueci o nome. Nem lembro se foi você, Rafa, que você me falou sobre um livro que estava saindo. Acho que não é a Dança dos Dragões é do Martin. Mas é alguma coisa também dos dragões. A Sombra dos Deuses? É esse aí, olha, não tem nada de The dragão, mas é esse Shadow of the aí. Gods? Isso! Sim, Gente, que eu tô livro lendo ele. maravilhoso!
Depois você me fala. que é de mitologia nórdica. Eu tô lendo Isso. ele, mas bem aos pouquinhos. Eu tô participando de uma LC dele, mas é bem Não, mas vai interessante, devagar. assim. Ele é muito bom. E os personagens dele são ótimos. Então é isso aí, Ó, não vou falar mais. depois a gente volta pra contar, Verô, o que que a Por gente achou. favor. O livro é muito bom. E aí, Verô, pra gente falar Uhum. um pouco, já que a gente tá dizendo sobre cultura, experiência, a língua inglesa, você acha que ler inglês também, a gente já falou um pouco sobre isso ao longo do episódio, mas só pra gente desenvolver um pouco melhor o tema aqui. Você acha que ler inglês também ajuda a gente a entender melhor a cultura e o contexto das histórias? Isso eu digo não só quando a gente está lendo uma fantasia, às vezes um livro, um romance contemporâneo, ou, por exemplo, esse O Ódio que Você Semeia, que a gente está falando de um problema social, como comunidade ali mesmo. Você acha que muitas vezes a gente precisa também ter um entendimento da cultura americana para a gente poder também entender o que aquela história está querendo nos dizer? Sim, eu acho muito importante. Eu acho que a gente conhece outros lugares através das Sim. leituras. Então, para mim, é sempre como se a gente estivesse viajando. Então, você está indo para um Uhum. lugar, você está conhecendo a cultura, as pessoas, como que elas falam, como elas se veem, como que é a linguagem delas. Então, a leitura em outra língua é muito importante. Eu acho que a gente consegue entender um pouco mais deles, porque tem muita história ali. Pode ser, sim, histórias inventadas, pode ser muitas histórias do nosso tempo, mas tem muita coisa importante que a gente pode levar com a gente. Tem muita coisa que a gente pode sair da nossa bolha para entender os outros. Então, eu acho muito legal poder ver com outros olhos. A gente está tendo uma aula de história ali, sentado lendo um livro. Uhum. Né, não posso falar tanto, né? Já fiz história, já li, já fiz um monte de coisa de história, mas Pra falar, né? realmente. Fazendo jabazinho. Eu adoro. Então, sempre quando tem algum livro que vai representar algum período histórico, eu também gosto muito. A gente sabe que, às vezes, dependendo do livro que a gente está lendo, não é o 100%, mas a gente sabe que aquelas coisas aconteceram, que eles estão trazendo para a Uhum. gente aquele período. Tem até uma autora, se eu não me engano, o nome dela é Ruth Pilerias, alguma coisa assim. Porque até teve um livro dela que as escolas não pegavam por ser um título muito, muito perto do 50 Tons de Cinza. Eu acho que chamava os níveis de tom de cinza, alguma coisa assim, mas era totalmente diferente. Todos os livros dessa autora é sobre algum período histórico. Esse, dos tons de cinza, era sobre uma prisão na Rússia, então uma garota estava presa, então era sobre uma pessoa realmente que passou por aquilo. Uhum. Ela falava muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, ela teve um livro sobre a Segunda Guerra, então ela vai inventar alguma coisa sobre os personagens, mas o período que ela está representando ela sempre estuda, ela sempre fala muito bem, representa, sabe contar muito bem sobre aquele livro. Eu sei que o novo dela sobre é o regime espanhol, é sobre a guerra da Espanha. Eu sei que um dos que eu gostei muito de ler dos livros dela, esse livro que já saiu em inglês, eu não acredito que nenhum dele tenha saído em português, infelizmente, mas que é Uhum. muito legal para entender um pouco da história, né, do mundo, não é só o nosso local, a gente tem que entender também outros locais que aconteceu. Uma Exato. autora que eu achei interessante, eu comecei a ler já tem um tempo, foi a Annie Ernaux, que é uma francesa. Eu Ela, nunca li, ela retrata ali vários contextos históricos da França dentro da história dela. Então ela faz meio que uma autobiografia, mas ela também traz a história da França junto entrelaçada com a história dela. Eu achei bem ela. interessante e aí eu comecei a ler algumas coisas dela Uhum, já. sim, Ela traz é muita legal. cultura. É muito importante, né? Eu acho muito legal a gente ver outros lugares. Como eu disse, às vezes é como se alguém estivesse te contando aquela história de como que aconteceu, como que viveu. É muito legal. Sim. E, por exemplo, é uma autora que está super despontada, é a R.F. Kuang, a Rebecca Kuang, que escreveu A Guerra Uhum, da Papoula. E é interessante quando o autor ele consegue pegar uma história que foi real e que não foi nada legal, porque a gente está falando de uma guerra aqui, e ela traz elementos de fantasia, mas ela não perde o propósito dela, que é trazer e denunciar todas as atrocidades que aconteceram, né, na guerra sino-japonesa. E a Guerra da Papoula, eu já li o primeiro livro, eu fiquei chocado com as coisas que mostram ali, porque eu li é um também, é bem período do pesado. Japão que e assim, Vero, é impressionante porque a gente
de forma geral, no Brasil, a gente tem uma visão muito assim, o Japão é o melhor lugar do mundo, tudo maravilhoso. Uhum. Sim e não, né? O que eles fizeram assim no passado, né? Se você for pesquisar, você vai ver coisas horríveis que aconteceram, a Guerra da Coreia que eles tiveram também, enfim. Então eu acho que os livros, no fim das contas, quando a gente vai para um período mais histórico, assim, que foi o que a gente está comentando aqui, eles são registros da verdade, acabam se tornando isso, né? Registros que se não tivessem os livros, a gente talvez teria esse apagamento histórico, como já aconteceu muitas vezes. Então, é legal quando a gente tem autores que conseguem trazer histórias que ou é uma biografia, histórias reais, ou você traz isso dentro de um contexto de ficção, mas trazendo ali a realidade. Tem aquele livro Exatamente. também, não só fora, mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve aquele livro lá da Botkiss, Uhum. eu esqueci o nome agora dele, alguma coisa meia-noite, que é escrito por aquela jornalista, né? É um livro super importante, assim, de um momento histórico do Brasil que até agora não foi resolvido. E eu acho que são pessoas e autores que existem e que bom que eles existem, que tem essa coragem de escrever essas histórias e marcar o seu nome ali para que outras pessoas no futuro consigam ter acesso a isso. Eu acho que um dos pontos principais, a gente está fugindo até um pouco do tema aqui, mas eu acho legal quando a gente tem autores que conseguem trazer isso de uma forma muito inteligente, assim. Eu acho legal. Exatamente. Você falou muito da Ásia. Eu li ano passado, não é Guerreiras, é Herdeiras do Mar, Uhum, sobre sim, a Coreia. E Pachinko, acho que você leu também. Pachinko. Então, tem muitos livros que a gente pode encontrar histórias que estão sendo contadas ainda, que são coisas que as pessoas querem Hum, apagar. Nós precisamos dizer, né? Nós precisamos saber de tudo isso. E sim, é muito importante. Os autores conseguem trazer isso de uma maneira bem crua e às vezes bem impactante. A Guerra da Papoula e as Herdeiras do Mar é muito impactante, é muito assim pensar que pessoas fazem isso, né? As pessoas ainda atuam dessa maneira, são coisas assim com uhum. outros humanos, mas coisas que a gente precisa dentro dos nossos livros de ficção ter ali os momentos que a gente vai contar a história do mundo, importante. Exato, e que infelizmente continuam sendo muito necessários pela condição Sim, das coisas como andam, né? exato. Então, é isso. E aí, Verô, para fechar, qual conselho Uhum, você daria então para quem quer começar a ler inglês em 2026? Um contexto geral ali que a gente já trouxe aqui uhum. até o momento. O que que você olha? Você que está nos ouvindo, quer começar a ler inglês em 2026, a Verô tem um recado final para você. Eu acho que você tem que colocar um livro em inglês na sua TBR. Então você define Olha se aí. vai ser Olha, um livro já pequeno coloquei. que você nunca leu, exatamente. E você põe como que você quer ler. Você vai ler, né, a sua meta de leitura desse livro e ver como que vai ficar para você. Tá muito fácil, vamos ler mais. Não, tá devagar, difícil, vamos devagar. Leva no seu tempo, como eu disse, sem pressa. É um aprendizado que leva tempo até você conseguir ler os avançados. Os livros vão estar aí ainda, nós vamos ter muitos livros para ler, tem muitos livros antigos em inglês que não vão vir para o Uhum. Brasil, que você vai poder ler também. Então é muito bom você começar. Então decidir um livro para esse ano, para você colocar na sua TBR para você poder ler. E sem comparação, tá, pessoal? Acho que esse é um ponto, né, Verô? As pessoas elas buscam comparação. A blogueira lá leu 15 livros em inglês e eu só li... Gente, Uhum, ninguém não, vai aparecer na sua porta, na tua casa, a polícia, ninguém vai chegar e falar, olha, você ainda não leu o livro em inglês que você prometeu, não vai acontecer isso. Faça as coisas no seu tempo, entenda a exato. sua realidade, né, Verô? Eu acho que esse é um Uhum, ponto que as pessoas acabam se perdendo aí no meio do caminho, né? é, Então, porque o outro, gente, o outro é sempre o outro, nunca é você. exato. E vocês têm rotinas diferentes, como eu disse. Paz. Eu tô sempre andando, tô sempre no ônibus indo para trabalho, eu coloco o fone, e aí eu fico ouvindo. Então, às vezes você não consegue colocar no carro, talvez, ou você vai fazer uma atividade física, você quer ouvir alguma coisa, você está cozinhando, lavando alguma coisa. É isso, você vê o momento que você gostaria de sentar e focar nesse projeto do seu livro em inglês no ano de 2026. Sim, Aí. e lembrar que é algo que você decide junto com você. Não Uhum, tem por que Uhum. ficar comparando com ninguém. É muito mais do tipo, em que momento você vai encaixar isso, como você enxerga a importância disso dentro do seu aprendizado, da sua rotina.
e fazer funcionar. Simples não é para quem... A gente sabe que o Exatamente. brasileiro, de um modo geral, tem um bloqueio muito grande com o aprendizado do inglês. A gente tem essa dificuldade, de um modo geral, acho que vem diminuindo aí com o tanto de com todo o avanço da tecnologia, vem diminuindo, mas a gente tem uma dificuldade, a gente tem consciência disso. E aí não dá para você ficar se comparando, é muito mais entender, saber que... E é que a gente está totalmente num contexto de leitura, mas a gente sabe o quanto o inglês ele é importante, ele abre portas para a gente no mundo, pensando em profissionalmente, para viagem, para estudos, não só para leitura. Então, tem que ter paciência, encaixar no seu momento e fazer. Ninguém vai fazer por você também. Tem que colocar a meta lá e fazer ela. É isso aí, pessoal. Então fica o recado. Espero que vocês tenham pegado o caderninho aí, tenham anotado todas as dicas que a Vero trouxe aqui pra gente. E aí, Vero, eu queria te agradecer. O nosso papo tá chegando ao fim, mas eu queria te dizer que foi muito bom ter a sua participação aqui. A Vero, eu já conheço a Vero há muitos anos, né, Vero? Acho que talvez faz o quê? Mais de 10 anos que a gente se conhece. Não vou revelar idades aqui. Mas é verdade, tá quase 15, viu? Ó, eu conheci a Verô, gente, em 2010, 2011, quando eu comecei a frequentar os eventos literários Foi, que tinham aqui em exatamente. São Paulo, e a Verô participava ali desses eventos, então eu acabei conhecendo a Verô, e até hoje a gente manteve contato. Quando a Verô foi viajar, a gente, né, Verô, lembra? A gente fez Aham. até ali uma comemoração e tal, a Verô foi para os Estados Unidos, voltou, a gente, né, vez ou outra a gente se encontra. Então, quando eu trouxe para ela aqui o tema, ela falou, não, Rafa, com certeza eu topo, vamos fazer. Então, assim, Verô, foi muito bom ter essa participação aqui, espero que você possa vir mais vezes para a gente trazer outros Vamos temas. trazer livros para falar que E ela também vamos é uma trazer leitora assídua, livros, né? exato. Sim, Eu e a Verô tem muitas leituras em comum, então acho isso muito sim. legal também, que tem várias coisas que a gente consegue trazer aqui para vocês. Então, Verô, foi um prazer enorme ter recebido você aqui no Amigos Livros Cast. Verão, muito obrigada. Mais uma vez, um prazer conversar com você. A gente acho que já se viu umas 2 vezes, não me lembro. Aham. É sempre muito gostoso. A gente tem um perfil tudo muito parecido, né? Uns gostos parecidos, então a conversa flui gostosa. É Uhum. sempre muito bom. Muito obrigada mais uma vez aí por ter topado essa aventura junto com a gente. Obrigada a vocês, eu adorei. Falar sobre livros é um hobby, não é só leitura, né? Mas falar sobre livros é muito gostoso. Queria muito agradecer vocês pelo convite. Espero ter ajudado, espero que as pessoas comecem a ter uma visão diferente, que inglês não é um bicho, né, de 3 cabeças, 4 cabeças, quantas são? Não, é uma só. Dá para você ler sim, é só você focar em qual você gostaria de começar, onde você gostaria de começar, e só curtir a leitura, que é uma delícia. Muito obrigada pelo convite, gente. Adorei. E para você que está ouvindo a gente, se esse episódio te ajudou, compartilhe com aquele amigo que quer começar a ler inglês, mas ainda morre de medo. Não esquece de seguir o podcast, avaliar o episódio e contar pra gente qual vai ser o seu primeiro livro em inglês. A gente vai cobrar, viu? E a gente se encontra no próximo episódio. See you later!